Boa tarde, boa noite, bom dia a quem nos assiste de outras partes do planeta. Nos últimos 2 dias, nós tivemos a incrível oportunidade de nos reunir online e participar de discussões muito instigantes sobre temas críticos diversos, desde descolonização, práticas críticas, até currículos, ações comunitárias, posições críticas no ensino de línguas, de literaturas, políticas linguísticas, ensino e aprendizado de línguas, ensino e aprendizado de literatura, educação em geral. O nosso tempo juntos foi muito enriquecedor, muito esclarecedor, muito instigador, muito problematizador. Nós gostaríamos de estender a nossa sincera gratidão a cada um de vocês pelo comprometimento inabalável e pela participação ativa ao compartilharem as suas valiosas perspectivas, os seus insights nesses 2 dias. As contribuições de vocês verdadeiramente elevaram a qualidade dos nossos debates, das nossas discussões e tornaram essa experiência muito mais valiosa, muito mais gratificante. Gratidão, nossa gratidão imensa a vocês, nossas participantes, nossos participantes. E nós chegamos agora à nossa palestra de encerramento com as professoras Viviane Carrijo e Fernanda Liberali. Eu vou ter o prazer, então, de apresentá-las para vocês. Eu sou a moderadora dessa palestra de encerramento, sou a professora Neuda Lago, da Universidade Federal de Goiás, sou professora de literaturas de língua inglesa, e tenho esse privilégio de apresentar a professora Fernanda Liberali e a professora Viviane Carrijo. A professora Fernanda Liberali, ela dispensa apresentações, mas eu vou relembrar para vocês das muitas conquistas já da professora Fernanda. Ela é graduada em letras pela UFRJ, é uma querida amiga nossa aqui do GCAL já esteve conosco em vários seminários, vários colóquios, em muitos dos nossos encontros e bate-papos. Ela é mestre e doutora em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC de São Paulo. Tem vários estágios pós-doutorais, ela fez pela Universidade de Helsinki, pela Freie Universität de Berlim, pela Rutgers University. Ela é líder do grupo de pesquisa Linguagem e Atividade no Contexto Escolar e também do grupo de estudos em educação multilingüe. Ele é a representante brasileira do Bilim, Latam, e também é membro do Eastside Institute Associates e do Global Network da University of Leeds. Juntamente com a professora Viviane Carrijo, que está aqui conosco, ela é coordenadora geral do programa DigitMed e do projeto Brincadas, também junto com a professora Viviane Carrijo, e ela é cofundadora da Global Play Brigade. É representante também da PUC São Paulo, junto ao Consórcio Internacional de Universidades Católicas pela Sustentabilidade Ecológica. E é professora visitante na Universidade de Notre Dame. A professora Viviane Carrijo, que participa junto com a professora Fernanda Liberali no projeto Brincadas, é a professora que está aqui agora junto comigo. Ela está envolvida nesse projeto que não só cobre a área de letras, mas tem uma interface com várias outras áreas, entre elas, principalmente a área de direito. É um projeto que se assenta no pensamento vigotskiano do potencial transformador do brincar. E a professora Viviane, ela também atua pela PUC São Paulo, né? Ela mora agora em São Paulo, mas se formou pela Universidade Federal do Mato Grosso. Perdão. Ela se formou em letras inglês, línguas e literaturas de língua inglesa, lá em 2009, e fez o mestrado lá na UFMT também, em 2012, e o doutorado pela PUC São Paulo em 2017. Atualmente ela é pesquisadora, formadora pela PUC São Paulo, é professora colaboradora lá, e também atua no grupo de pesquisa em linguagem e atividade no contexto escolar.
como eu falei, ela atua junto com a professora Liberali no projeto Brincadas, que trata do inédito viável em tempos de crise. Elas vão tratar um pouquinho desse assunto na palestra de hoje. E a professora Viviane também participa do projeto Coletivos de Investigação e Ação na expansão de patrimônio vivencial, formação de educadores no ensino médio, enfoque teórico-metodológico na escola como coletivo, memórias de imigrantes na pandemia, narrativas de resistência no enfrentamento do racismo. Esse é um projeto que ela e a professora Fernanda Liberali também atuam juntas. O DigitMed, também as duas atuam juntas, e as parcerias internacionais, ambas estão trabalhando também juntas na Global Play Brigade, na Universidade de Rutgers, na Universidade da Cidade de Nova York, no Graduate Center. A professora Viviane Carrijo, também associada da International Society for Cultural Historical Activity Research, e é também membro do East Side Institute de New York, nos Estados Unidos, e da Association for the Study of Play. Ela é professora assistente no Núcleo de Apoio do Colégio Rio Branco também, e teve em 2021 uma conquista muito grande, que foi a sua obra Caminhar e Construir, foi aprovada no Plano Nacional do Livro Didático em 2021. Ela também foi consultora individual da Unesco na adaptação do material de apoio ao planejamento e práticas do aprofundamento para a modalidade EJA do Estado de São Paulo, e foi também pesquisadora voluntária no programa Youth as a Researcher, Exploring the Impact of COVID-19. E como ela está aqui do meu ladinho, eu estou reforçando que ela está aqui do meu lado, porque ela está aqui no Brasil. A professora Fernanda Liberali está em Londres, ela está agora num congresso por conta do fuso horário, ela está participando com a gente via vídeo. É a professora Fernanda Carrijo que está participando ao vivo, né, conosco. Eu queria contar para vocês um pouquinho da pessoa da Viviane Carrijo. Ela é Vivi para os amigos, viu, gente? Eu já estou chamando dela de Vivi, eu pedi para ela me promover, tá? Para eu poder chamá-la de Vivi. Agora, para a família, ela é Vivi. Então, se a gente chegar a um nível muito íntimo de promoção, algum dia a gente pode chamá-la de Vivi. A Vivi gosta muito mesmo, assim, a comida preferida dela na vida, nesse planeta, é uma panqueca que a tia dela faz, que é a coisa mais saborosa do mundo para ela, e uma das companhias mais apreciadas é a dos amigos, principalmente os amigos do grupo de pesquisa dela. Ela gosta muito de sair com eles para tomar vinho e para conversar sobre a vida. E um dos assuntos preferidos que ela gosta de conversar é sobre literatura, sobre romances de literaturas variadas e sobre musicais à Broadway, que é uma das paixões da vida dela. E com isso tudo que ela faz, dá para vocês entenderem um dos principais hobbies que a Vivi tem no tempo livre, que é dormir. Então, acho que todas e todos nós, todos da área de letras, quando a gente pode, né, gente? Dormir é um dos nossos hobbies, realmente é um dos nossos favoritos. Então, quando ela pode muito, ela dorme. Do tempo que ela pode, ela dorme. E quando ela tem energia, ela gosta de passear em museus, em parques, e em teatro musical, quando é possível também. Então, recebam com todo carinho, professora Viviane Carrijo. Muito obrigada, querida, por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Neuda. Nossa, depois de toda essa apresentação, você foi fundo na minha vida, pois bem, agora você é família também. Está liberado. Chamar de Vivi, então. Obrigada pela apresentação amorosa que você teve sobre mim.
E eu agradeço muito estar aqui com vocês no colóquio. É um grande prazer participar desse movimento do Sul Global, principalmente como mulher preta, latino-americana, que vive aqui para ver os nossos conhecimentos disseminados em todos os cantos, de todas as formas, de uma maneira interseccionada e intercultural. Então, fiquei muito honrada quando a minha amiga, mentora, professora e muitas coisas que ela sabe, Fernanda Liberali, me convidou para participar dessa conversa com vocês sincronamente, porque ela poderia fazer assincronamente. Então, vou começar a compartilhar aqui a minha tela para falar com vocês sobre, deixa eu ver, aqui, com vocês sobre como atuar com vulnerabilidades sociais em tempos sombrios. Esse é um título que tem nos motivado a pensar desde o início da pandemia sobre as questões das desigualdades sociais e como a gente pode romper, criar fissuras, à la washing, para então mitigar, e mesmo no meu mundo utópico, ideal Paulo Freireano, acabar, romper com essas desigualdades sociais. Então, essa apresentação ela está organizada para escutarmos um vídeo da professora Fernanda Liberali, que vai fazer a honra de introduzir essa palestra para mim. Imaginem só a minha emoção, fiquei muito contente com esse vídeo. E depois eu vou complementar e dialogar com ele, apresentando para vocês como que no projeto Brincadas nós temos criado espaço para atuar com as vulnerabilidades sociais, principalmente neste ano de 2023. Então, para começarmos, vamos assistir ao vídeo da professora Fernanda Liberali. Olá, pessoal, é um grande prazer poder estar aqui com vocês, mesmo que dessa forma virtual e assíncrona, participando desse evento tão importante. Queria agradecer ao Kleber e toda a sua equipe pelo carinho, pelo cuidado com que eles sempre me tratam com esses convites que eu gosto tanto. Quero também pedir desculpas por não poder estar com vocês de forma assíncrona, já que eu estou em Londres, num evento que tomo o dia inteiro e que à noite faz uma diferença muito grande com a qualidade da nossa conexão, e eu não tenho condição de estar ligado a vocês no mesmo horário do evento. Então, eu peço desculpas e agradeço muitíssimo a Viviane, que é membro do nosso grupo de pesquisa e que aceitou participar dessa empreitada comigo. Agradeço também a todos vocês que estão aqui, pensando e se preocupando com a pergunta: como atuar com vulnerabilidades sociais em tempos sombrios? Desde que aconteceu a Covid, que a gente percebeu as nossas vulnerabilidades, percebeu as nossas dificuldades e também percebeu o nosso potencial como instituições de educação preocupadas com a mudança das condições que a gente vive. O nosso grupo há anos vem trabalhando com a Secretaria de Educação, com projetos em escolas, com córregos que inundavam a comunidade, pensando em grupos vulnerabilizados como os surdos, como as comunidades LGBTQIA+, como os imigrantes de crise. Nós também trabalhamos com a aldeia indígena, com cineclubes, como foi o trabalho que realizamos e que publicamos recentemente, e que agora vai virar também a parte da defesa de mestrado do Rafael Pejão nesse semestre. Fizemos trabalhos com as comunidades quilombola, pensando num necrocurrículo, um currículo que destrói, que não dá atenção para as demandas da comunidade. Fizemos trabalhos com projetos profissionais junto à comunidade LGBTQIA+, como foi o trabalho desenvolvido pelo Victor Fiorotti. Fizemos vários projetos que eu já apresentei junto ao grupo do Kleber sobre a questão do racismo e a imigrantes de crise. Fizemos um trabalho com a Escola do Parlamento, que está envolvido com a Câmara de Vereadores de São Paulo, e durante todos esses projetos a gente percebeu as demandas sociais que estão sempre postas para grupos que estão especialmente expostos a
dificuldades de vida, de sobrevivência, de existência. Essa preocupação fez com que, para esse ano, a gente criasse aquilo que a gente tem chamado de colina, que são coletivos de investigação e ação. E o que são essas colinas? São grupos de pessoas que se conectam a partir de uma instituição, como a gente já fazia em outros tempos, mas agora pensando muito mais a partir das situações de vulnerabilidade que eles enfrentam. E, junto com o nosso grupo de pesquisa, a gente vai pensar como é que a gente vai trabalhar com essas vulnerabilidades colocadas e agravadas por questões climáticas e também ambientais. Como é que a gente, como grupo, junto com esses parceiros, vai desenvolver repertórios multimodais que possam nos permitir ter voz, como nós tanto desejamos, e erguer essa voz, como propõe a Bell Hooks, para a gente poder analisar, a gente poder descrever, preparar coisas, implementar, refletir, fazer propostas e avaliar as formas como a gente trabalha com essas adversidades e, principalmente, como a gente consegue superá-las. Esse é parte do meu projeto de pesquisa, e eu tenho várias perguntas, não vou falar delas agora, até porque esse é um projeto novo que acabou de começar, e a Vivi vai contar com detalhes o que a gente já vem conseguindo fazer e o que isso tem a ver com toda a nossa discussão dentro da linguística aplicada, mas eu vou trazer para vocês das ferramentas que a gente tem usado para dar suporte a essa formação desses grupos, para que eles possam se tornar engajados e transformadores e que lutem por uma sociedade mais equitativa, mais justa e ecologicamente sustentável. Para fazer isso, ao longo do tempo, a gente vem trabalhando vários conceitos teóricos, mas eu vou focalizar principalmente nesse momento para falar do movimento necropolítico, que é aquele que coloca essas pessoas denominadas vulnerabilizadas como desprezáveis, como descartáveis. Então, a gente quer pensar nisso. O que é que coloca algumas pessoas, como as pessoas trans, como os quilombolas, como os indígenas, como pessoas que têm algum tipo de diferença em relação ao que se pensa como padrão das pessoas. Então, o que coloca essas pessoas numa situação que elas podem ser vistas como descartáveis? E o que causa para esses grupos aquilo que Bader Savaia chama de sofrimento ético-político, o que faz com que elas fiquem não só vulneráveis, mas também que elas se sintam e que elas sofram porque estão como parte de um grupo cujas desigualdades vividas levam a sofrimento. Porque não é como sofrer, né? A Bader explica, porque você perdeu o namorado, coisa assim, mas é um sofrimento que vem do seu papel político, da sua falta, daquilo que você injustamente precisa viver. Então, com os grupos, com esses colinas, a gente faz aquilo que é a proposta do Paulo Freire. A gente vai fazer um trabalho de imersão na realidade, a imersão na consciência crítica daquilo que está sendo vivido, para então fazer uma inserção na realidade de forma a transformá-la. Transformá-la em quê? Mais uma vez, voltar a um sistema liberal capitalista? Não. A gente vai em busca de algo novo, que, como eu disse aqui, até no congresso que eu estou aqui em Londres, a gente sabe que a gente vive uma sociedade capitalista, neoliberal, necroliberal, mas a gente está tentando criar um universo em que vai, em paralelo a isso, fazer uma nova proposta, que é a proposta do bem viver, que está pautada nos nossos ancestrais, quechuas, guaranis, aimaras, que colocam aí a nossa cosmovisão em conexão com todos os entes que estão aqui ou em outras dimensões, com a água, com a terra, com todas as nossas potencialidades de ser mais, de conseguir com o outro compor um mundo melhor para todos. E para conseguir isso, a gente precisa erguer a nossa voz, como dizia Bell Hooks, e gritar. E isso não vai ser feito se as pessoas não desenvolverem recursos para que elas façam isso. Então, o Projeto Colina tem essa proposta, que as pessoas possam desenvolver recursos multimodais, vários, expressões faciais, conhecimentos, modos de ser, de andar, de olhar, de falar, de se colocar, para que eles tenham uma mobilidade, mas não qualquer mobilidade, uma mobilidade engajada com a transformação das condições injustas nas quais eles estão colocados.
Então, a partir daí, a gente vai falar que a gente, dentro da perspectiva metodológica, que já é parte do nosso grupo de pesquisa, que é a abordagem crítico-colaborativa que a Cecília Magalhães instaurou no Brasil desde 1991, que a gente pensa como um grupo, a gente vai pensar que a nossa pesquisa ela tem um papel ativista de construir propostas de transformação, de superação de injustiça. Cada participante, pesquisador, professor, aluno, diretor, vai ter sua voz validada. Eles vão construir juntos formas críticas de olhar para si, para o outro e para a realidade em busca de mudanças e transformações sociais. Por isso que a gente vai falar que eles vão se colocar em risco, risco emocional, risco cognitivo, mas eles vão precisar repensar valores, ideias, repensar o que eles estão fazendo. Então, como grupo, a gente vai se propor a vivenciar essa mudança coletiva e individual a partir de formas em que a gente vai usar para questionar e transformar todo o contexto que a gente está vivendo. E essa forma de atuar, ela vai pressupor que a gente se engaje como um grupo e que a gente se torne muito orgulhoso desse grupo que a gente faz parte, que é como nós do Grupo LACE temos. Nós temos muito orgulho de ser Grupo LACE e, junto com as comunidades, atuar. Então, esse modo de fazer pesquisa, que quer superar essas adversidades, precisa criar essa ideia de coletivo, de um coletivo forte, unido, do comum, como diz o Spinoza. Então, a partir daí, a gente pode criar projetos, criar possibilidades, que foi o que a gente fez desde 2020, com o projeto Brincadas, e antes, com Digite Médio, com Programação Cidadã, ou com Cadeia Criativa. São vários projetos que foram dando para nós aí base para pensar como criar transformação como grupo. E a gente já fez tudo. Quem nos segue nas redes sociais sabe que a gente já fez trabalhos de apoio mais assistencialistas, como distribuição de comidas e tudo mais. Fizemos denúncias, fizemos formação à distância durante a pandemia, fizemos muitas coisas. E agora a gente está, então, fazendo o projeto Colina, que é esse que tem essa parceria ainda com a Global Play Brigade, que também está embasado na ideia do brincar e do inédito viável, mas que hoje reúne na PUC novamente, como no tempo do DigitMed, 150 participantes aproximadamente, dentre eles alunos, professores, educadores em geral, diretores, pais, famílias, membros da comunidade, griots da comunidade quilombola, líderes indígenas, de 10 instituições na cidade de São Paulo. Até agora nós tivemos 3 encontros no primeiro semestre, e temos participantes que têm diferentes graus de envolvimento com a gente e que entraram no projeto em diferentes momentos. Essa foto que vocês veem é a nossa brincadeira com a obra da Tarsila, para mostrar o nosso grupo e brincar de dizer quem somos nós nesse universo em que a gente está trabalhando. Bom, esse projeto, ele tem lá aquela pergunta, né? Quais são as estratégias, quais são as ferramentas que a gente tem usado? Então, ao longo do tempo, a gente fez várias coisas como grupo de pesquisa, fazendo formação de alunos. E aqui eu fiz um resumo de cada uma delas, porque essa é a análise que eu estou fazendo nesse momento e quero compartilhar com vocês de forma rápida, depois o Vivi vai expandir, vai poder responder muitos pontos. Esse é o meu projeto de pesquisa, essa é a minha busca no momento. O que é que a gente faz para ampliar essa condição de desenvolver repertório multimodal para fazer essas descrições, essas proposições, essas ações na sociedade? Então, eu fiz esse agrupamento de possibilidades a partir das múltiplas tarefas que a gente tem realizado nos projetos e estou aqui apresentando para vocês como um resumo disso, que depois será mais detalhado pela Vivi. Então, vamos começar. A primeira coisa que a gente aponta, e as fotos que vocês veem são todas fotos do projeto em ação, ela tem a ver com o tipo de combinação de grupo que a gente faz. Os nossos grupos, como eu já falei lá atrás, quando escrevi sobre uma agência desencapsulada, ele traz diferentes pessoas, comunidades, pessoas LGBT, quilombolas, indígenas, pessoas da área rural, pessoas da área urbana, migrantes, pessoas diferentes, de contextos bem distintos, que são colocadas em interação para que elas possam se conhecer e possam entender essa variedade de possibilidades de ser no mundo. Também pessoas com papéis sociais diferentes. A gente tem mestres griots,
educadores, tem pessoas da família, tem alunos, tem coordenadores, tem diretores, tem pesquisadores, tem mestre, doutor, tem de tudo misturado, de várias idades, adultos, crianças, adolescentes. A gente tem pesquisadores de diferentes níveis, pós-doc, doutores, mestres, todo mundo misturado. Tem diferentes grupos sociais com muitas possibilidades de engajamento. E quando a gente põe as pessoas juntas, a gente faz a divisão de grupos de forma multicultural, procurando criar várias estratégias para misturar as pessoas, para elas se conhecerem, para elas conviverem com aquelas que elas não conhecem. E aí, para isso, para que eles possam vivenciar essa sua identidade, a gente tem esses name tags, esses que eles usam, né, esses cartões, agora esqueci o nome, gente, mas que eles vão sempre utilizar isso para poder, de alguma maneira, se identificar. Outra coisa que é marcante como uma ferramenta de constituição de pesquisa para esses grupos é o fato de que a gente usa também uma organização para que eles formem, primeiro, trilhas são postas. Uma trilha focalizou na questão da coletividade. Como é que se formam coletivos? Como é que as pessoas se preparam para ser um grupo? Então, a gente fez várias brincadeiras, jogos, tarefas para que eles se tornassem grupo. Depois, como é que a gente investiga? Como é que a gente olha? Então, a gente fez visitas, a gente fez observação de espaço por meio dos 5 sentidos, como é que a gente implementa ações na comunidade? Então, tudo isso foi feito. E em cada uma delas a gente trabalhou, primeiro mergulhando na realidade, depois fazendo a sua compreensão, e depois fazendo uma inserção, tendo uma proposta de intervenção naquelas comunidades, que são as formas de organização das nossas tarefas. Para fazer tudo isso, a gente usa múltiplas mídias, a gente usa vídeo que eles preparam, vídeos que eles usam para responder, a gente usou criação de poemas, criação de desenhos, montagem de infográficos, como é que se fala? Quebra-cabeças, muitos aparatos, tanto aparatos virtuais, midiáticos, como de mídia digital, como de mídia, com qualquer uma que seja ela. A gente não faz distinção entre os tipos de mídia, a gente explora todas elas para poder se apropriar cada vez mais daquilo que é possível fazer com os alunos. Outra coisa que a gente também tem é sempre fazer esse jogo com os grandes grupos e pequenos grupos para criar infográfico, para fazer discussão de sentimentos em duplas, para fazer vídeos, para fazer apresentações. Eles têm que fazer pequenos grupos, grandes grupos, grupos misturados, tudo sempre pensando em maior integração e maior possibilidade de fala de todos. A gente usa a arte, como foi o caso dessa nossa apresentação de nós mesmos por meio dessa Tarsilada, que é uma recuperação da obra da Tarsila com a gente. Mas a gente também fez uma forma de constituir grupos por cores e perguntas que geravam, no final, uma ciranda de poética, em que cada resposta que os alunos davam para as perguntas que eles recebiam, no conjunto, gerava um poema que eles constituíram juntos com as suas respostas. Eles também trabalham muito com música, tanto na criação de música, de rap, de samba, como também no uso deles e no cantar, no dançar, no vivenciar a arte. E brincadeira, essa é a mais central. Nós fazemos muitas atividades mais teatrais mesmo, como performance, até aqueles jogos em que uma roda por dentro e outra por fora, e as pessoas em duplas vão falando, bate palma e outro fala. A gente fez aquele jogo das desigualdades, em que a gente vai falando questões e as pessoas vão percebendo se você teve direito a ir para uma escola de boa qualidade, que tinha acesso à internet, que tinha laboratório, dê 2 passos à frente. Se você não tinha o que comer e passou fome, dê 2 passos para trás. Jogos que fazem com que eles percebam a realidade, brincadeiras que fazem com que a gente possa mergulhar no mundo das injustiças e das possibilidades.
E a gente também discute teoricamente, então discutimos o conceito, por exemplo, de sofrimento ético-político, a gente discutiu sobre as questões do que é ser oncolina, discutimos e criamos um Padlet para falar sobre isso, para trocar experiências. Os parceiros, sejam adultos ou crianças, usam das imagens do próprio evento para entender, por exemplo, os conceitos de imersão, emersão e inserção. Eles discutem o conceito de coletivo, de investigação, de ação, como algo que é vivido e não apenas trabalhado teoricamente. E para nós, o tempo e o espaço são sempre desafios, mas que a gente usa a nosso favor. Então, a gente usa os vários espaços da PUC, que é ocupada por esses grupos nos dias dos encontros. Então, a universidade se abre para a comunidade, se transforma com a presença dela, e as pessoas, de uma forma informal, com diferentes formas de se posicionar na sala, sem a tensão de ter que fazer, de certa forma, do sentar-se direito, eles vão percebendo a realidade e se expressando nesse contexto e criando laços com ele. Porque também criamos, e é uma outra ferramenta, um ambiente agradável em que há muita risada, muita brincadeira, muita relação, há mensagens para motivar a participação, há um café da manhã gigantesco que é feito com a participação de todo mundo, não importa quem seja, todo mundo está sempre contribuindo para que todos possam aproveitar aquilo que é oferecido. Então, a gente tem muita comida para crianças que às vezes têm muita dificuldade de acesso à alimentação. E eles têm o tempo inteiro isso lá. Então, isso cria um ambiente agradável que faz com que as pessoas se sintam acolhidas. E tem sempre, né, um trabalho de casa que envolve toda a comunidade, que vai colocar ali vídeos, respostas, vai fazer muitas coisas, vai ter investigação, vai ter foto nas trocas de WhatsApp, tudo isso feito para que cada escola, cada participante possa se sentir não só pessoalmente envolvido, mas como grupo, como comunidade também envolvida. Tudo isso, para nós, tem um potencial muito grande. Primeiro, porque, de fato, cria possibilidade de intervenção na comunidade, como a gente já viu em vários projetos. Ele cria no grupo a ideia de um coletivo comum que gera força para agir, para sentir, para pensar, para agir, tanto de forma individual como coletiva. Ele promove práticas insurgentes, porque nem nós, como pesquisadores, quando chegamos lá, sabemos o que vai acontecer, como vai ser feito, porque não temos uma previsão das possibilidades que as pessoas vão construir. Então, há uma pluralidade de formas que são colocadas em ação. Então, isso gera educação dos próprios pesquisadores, dos mestrandos, doutores, doutorandos, de mim, como coordenadora do grupo. Estou sempre aprendendo, e a gente aprende formas de lidar com um mundo que a gente nem nunca imaginou. Então, todos nós acabamos por desenvolver esse conjunto de possibilidades multimodais para que a gente possa gritar contra as injustiças que estão sendo vividas. Então, as crianças, os jovens, os adultos, eles se unem para pensar sobre os problemas que a comunidade está vivendo, para pensar nas injustiças que estão por trás e que constituem aqueles problemas, e para pensar em formas de solucionar. Para dar uma ideia, uma das escolas escolheu como um aspecto problemático que eles vivenciam a praça perto da escola, que é usada para local de tráfico, e que não tem como brincar lá, e nem os pequenos, nem os mais jovens podem usar a praça, e eles querem reformular, reestruturar essa praça, não só com ações próprias deles sobre a praça, mas também reivindicando junto à prefeitura pelos direitos que eles têm. E assim cada grupo está fazendo a partir daquilo que percebeu nos seus espaços, nos seus sofrimentos ético-políticos. Isso cria, então, a possibilidade da expansão, não só de recursos, mas dos fundos de vivências, né? Dos patrimônios de vivência, como Antonieta e eu temos colocado, que são as nossas potências de ser no mundo. E isso faz com que a gente crie novas realidades, novas possibilidades.
E isso tudo é muito maior do que simplesmente a gente fazer uma pesquisa, mas isso é a gente fazer a transformação que a gente quer ver no mundo. Então, eu passo a palavra agora para a Vivi, mais uma vez me desculpo, agradeço e me despeço de vocês. Um grande beijo, aproveitem muito, que vocês voltem às atividades no final desse mês, com muita energia para gerar a transformação no mundo que a gente tanto precisa. Um grande abraço, um beijo, tchau, gente. Então, obrigada, Fernanda. Vou continuar então, pessoal, e à medida que eu falar, vocês podem deixar suas perguntas no chat do YouTube para depois a gente ter uma interação bem bacana em relação a tudo que vamos falar aqui. Bom, eu vou falar um pouco em cima também do que a Fernanda colocou, mas vou trazer alguns exemplos para vocês, porque uma coisa é a gente vivenciar tudo isso que ela colocou de forma teórica, metodológica, e outra é escutar sobre. Então, a gente pensou de mostrar para vocês como que tudo isso que ela falou e que eu vou falar um pouco mais, pode então acontecer, como isso se concretiza. E uma das questões que a gente tem para essa concretização de práticas que levam, sim, a romper com as vulnerabilidades sociais, é a perspectiva de Freire sobre o engajamento, porque a gente vai entender sempre, desde que o Grupo LACE existe, de 2004, todas as propostas curriculares buscam esse engajamento, na realidade, criar espaço para que as pessoas possam se engajar, se envolver, se indignar e querer agir a partir dos conhecimentos escolares, dialogados com os conhecimentos do cotidiano, com diferentes saberes de diferentes pessoas nesse envolvimento, né? Então, a gente vai entender que todo o processo educativo ele deve partir de uma realidade de que cada pessoa é envolvida nesse processo, e é uma realidade que seria sempre posta em diálogo com as outras pessoas, servindo então de base para análise de problemas e para a construção de propostas de superação. E um outro conceito-chave para a gente é o brincar, que a gente vai entender o brincar até como uma ferramenta teórico-metodológica que nos ajuda a organizar, a viver a colaboração crítica, esse engajamento, as questões de necropolítica, contra, né, rompendo assim com a necropolítica, que seria então a gente pensar a partir de Vygotsky como que as pessoas participam e se apropriam e transformam a cultura, entendendo que as possibilidades de agir que as pessoas possam vir a desenvolver juntas umas com as outras surgem nessa consciência desse sujeito que está intimamente ligada com a sua imaginação, nesse processo de entender o brincar como uma ferramenta de desenvolvimento em que a pessoa pode, a partir da imaginação, criar o que ela ainda não é, a partir do viver todo esse processo. Então, aqui é entendido como uma atividade relacional que vai envolver a criação contínua, né, de estágios, de processos juntos com os outros. E também como que a gente brinca a partir disso, nessa perspectiva, né? Fernanda, a partir de diferentes estudos que nós temos presenciados desde da criação do LACE, especificamente a partir do DigitMed, que foi um projeto que a gente teve até o início da pandemia e depois com as brincadas, ela desenvolveu, a partir de tudo que a gente já viveu, o multiletramento engajado. E esse multiletramento engajado, pautado também em Freire, traz para a gente, quando a gente vai pensar em propostas curriculares, 3 momentos que nos ajudam a organizar essa proposta, que é a imersão, a emersão e a inserção. Então, eu vou explicar para vocês um pouco cada uma dessas perspectivas.
Na parte da imersão, a gente vai ter essa captação da realidade, a gente vai pensar em atividades para captar essa realidade, para envolvermos todos os estudantes nesse processo, né, das experiências das atividades humanas, como uma forma de experimentar a vida no espaço escolar. E também as atividades, nesse momento, elas vão girar em torno da ideia das pessoas poderem construir uma oportunidade de se engajarem nessa realidade e que vai se dar a partir do estudo de problemas da vida concreta, né, que essas pessoas tenham enfrentado, que a gente enfrenta no nosso dia a dia. E isso também integra os temas a relacionar nas diferentes disciplinas e as experiências concretas dos alunos. Então, aqui vou mostrar para vocês, a partir do Brincadas Project, como que a gente desenvolveu esse momento da imersão. Então, esse encontro eu escolhi, a gente começou com esse projeto Colina desde o início do ano, e a gente já teve 3 encontros neste semestre. Mas eu escolhi, como é um universo muito amplo de possibilidades, eu escolhi o evento de abril, 15 de abril, para mostrar um pouco para vocês como que a gente foi organizando cada um desses momentos em nossas propostas curriculares. Então, nesse momento aqui, nesse dia, a gente tinha aí 4 escolas com a gente, que são as escolas municipais do Remo Rinaldi, a escola do Quilombo da Caçandoca, a estadual Mauro de Oliveira e a municipal Demétrio Rodrigues Pontes. Então, essas escolas, e aqui nas fotos vocês podem ver que a primeira parte do encontro, aqueles cartões que a Fernanda esqueceu o nome, eram os crachás. As pessoas produzem os seus crachás com as maneiras que elas querem ser chamadas, e elas confeccionam isso ali junto com a gente, e depois deixa ali o crachá guardado para os próximos encontros. Então, essa já virou uma cultura, que aí a gente já começa um momento, né, das pessoas se envolverem umas com as outras, de olhar de ser chamada pelo seu nome, da maneira que gosta de ser chamada. Então, nesse primeiro momento, nesse dia, no dia 15, era o nosso segundo encontro, e nós começamos com a ideia de montar um quebra-cabeça que compunha diferentes áreas de questões urbanas, como transporte, segurança, cultura, religião, educação, saúde, emprego, habitação, comércio, saneamento, lazer e esporte. Nós trouxemos essas temáticas porque nós queríamos começar com os coletivos uma análise da realidade deles para entender essas necessidades, as necessidades na escola, no entorno escolar, nas suas cidades, para juntos a gente, depois, mais para frente, criar, então, mecanismos e outros repertórios para vivenciar as diferentes situações sociais em análise dessa realidade. Então, cada pessoa recebeu uma pecinha do quebra-cabeça e eles foram convidados a se movimentar para encontrar as pessoas que tivessem as outras peças pertencentes ao mesmo quebra-cabeça. E para realizar essa tarefa, os participantes já teriam que se movimentar e falar com as pessoas. Então, já era um momento de gerar esse engajamento, de gerar esse início dessa colaboração a partir do contato com o outro. Então, eles iriam perguntando quem está com isso, quem tem isso, e analisando uns dos outros até achar as peças, e depois que eles acharam, eles puderam, então, discutir o que tinha naquelas imagens. E para isso, a gente não deixa assim os participantes sozinhos, a gente tem lá a nossa equipe dos pesquisadores, que são os facilitadores que vão criar um espaço para que todas as pessoas dentro desse grupo possam falar. Vocês podem observar que a gente tem um grupo com pessoas de diferentes idades, então, diferentes níveis de escolaridade, diferentes culturas, histórias. Então, para garantir esse engajamento, a gente tem ali o pessoal que vai ajudar também aqueles mais tímidos a se envolverem. Logo, logo eles se envolvem, viu, pessoal? Então, quando todos estavam juntos no mesmo quebra-cabeça,
criando o seu quebra-cabeça, eles foram convidados a iniciar a imersão e refletir sobre essa foto. Então, no grupo, por exemplo, de emprego, tem um fato que os participantes começaram a discutir também sobre a oferta de empregos na sua vizinhança, eles começaram a mencionar as diferenças. Teve uma moça que, por exemplo, do Morro Alto, falou sobre a falta de empregos, enquanto uma outra falou um pouco sobre os tipos disponíveis de empregos naquela região e em outras regiões, pensaram nos comércios e nas escolas, vocês entendem? Eles viram uma imagem, a partir dessa imagem que discutia essa temática, eles foram fazendo relações com o que eles conheciam também, é uma maneira deles imergirem nessa realidade criticamente. Depois de fazer isso, a gente ainda levou para analisar o ao redor ali da PUC, o bairro, a própria PUC, fazendo um passeio bem imersivo, porque a parte de ver a foto também dá para fazer uma imersão, mas viver um passeio é totalmente diferente. Então, eles fizeram, esses grupos do quebra-cabeça formaram outros grupos. Então, 3 temáticas se uniram e esses grupos foram fazer uma visita guiada ali pela PUC, junto com os facilitadores. Então, eles fizeram esse passeio ali aos arredores, e depois eles teve um momento, por exemplo, que eu gosto de relatar, que é quando eles foram visitar uma biblioteca, a biblioteca da PUC, as salas de aulas, e o tempo todo eles tinham que verificar o que era parecido, o que era diferente com aquilo que eles já conheciam, e eles puderam falar como era organizada na escola deles. Eles também visitaram uma clínica médica, né, da universidade, e uma das pesquisadoras e a enfermeira explicaram um pouco a respeito. Então, uma das participantes também, uma professora, falou sobre o tamanho das portas do antigo prédio, que são muito estreitas, comparando com os dias de hoje, no prédio novo, né, com a modernidade. Também eles visitaram, por exemplo, o centro acadêmico, que é um espaço sempre de muita luta, né, para o pessoal da graduação, então eles puderam ter um contato com isso também. E tem até mesmo um relato de um pesquisador que disse que um dos garotos, quando fazendo esse passeio, né, ele começou a sonhar, a pensar, nossa, eu gostaria de estudar aqui, um dia eu posso estudar aqui também, entendendo um pouco mais também sobre o universo da academia, da universidade. Então, após isso, a gente, na nossa proposta curricular, a gente vivenciou a imersão, que é criar aí um espaço de generalização sistemática das vivências experienciadas ali na imersão, e a gente também utiliza ali fontes e formas de compreender uma dada situação. No caso, a gente utiliza mesmo saberes científicos, escolares, em diálogo com essa situação, essas categorias vividas, vivenciadas no momento de imersão. Então, para isso, a gente também vai pensar na proposta a importância de termos a ecologia, né, de entendimentos, de apreensões sobre uma dada realidade para questionar historicamente seus significados e examinar seus valores. Então, todos os nossos materiais que a gente tem desenvolvido, vocês podem encontrar diferentes versões, diferentes argumentos, a gente colocando aí toda uma ecologia mesmo de compreensão de uma temática para desenvolver esse conhecimento intercultural. Então, para isso, os grupos, né, de acordo com 3 temáticas, quando eles voltaram da visita, eles se reuniram em salas com 3 temas diferentes cada. Por exemplo, teve um grupo que ficou com o tema transporte, segurança e cultura. Então, ali na sala, eles discutiram o que chamou mais a atenção deles, de acordo com a visita que fizeram na PUC, e também com o quebra-cabeça, a foto que eles analisaram no início, né, na imersão. Então, depois, em seguida, eles fizeram uma discussão, tiveram uma discussão mais ampliada e foram convidados a colocar cartazes, a desenvolver cartazes, criarem ali
Gente, isso é sempre uma correria, o pessoal faz assim, 10 minutos, 20 minutos, você vê que todos engajados dá tempo, né? Nossa briga é sempre com o tempo. Então, eles fazem esses cartazes com essas categorias no formato de infográfico, respondendo a 3 questões principais, que era o que tem aqui que eu gostaria de ter no meu bairro, o que tem no meu bairro que eu acho que seria legal ter aqui, e o que tem aqui no meu bairro que eu acho legal e o que eu não acho legal. Então, eles fizeram toda essa discussão retomando, veja, tudo que foi vivenciado na imersão, trazendo para cá essas categorias, fazendo essas análises para criar esse material, esse infográfico. Então, depois que eles prepararam esses cartazes, né? Temos aqui, foram 4 grupos, que eles prepararam esses cartazes, eles voltaram para o auditório para apresentar as conclusões aos demais. E detalhe, pessoal, assim, quando as pessoas vão apresentar alguma coisa, assim, no momento da confecção, do cartaz, a gente já diz, olha, alguém vai apresentar, quem gostaria, e a gente faz ali o nosso sorteio, às vezes com acordo, voluntariado, mas a gente sempre incentiva muito os jovens, os adolescentes a fazerem isso, né? E veja que a gente tem professores, gestores, pais, eles também podem fazer, com certeza, mas a gente garante aí que esses adolescentes e jovens, né, que às vezes acham que só o professor pode falar, que eles tenham, então, esse espaço para eles também falarem, para eles, então, erguerem a voz. Então, ao descrever, né, nesses cartazes aí, eles descreveram os bairros, compararam com o que viram perto da PUC, e teve um grupo que até ficou meio atrasado no cartaz, porque criaram um slam, que depois eu vou mostrar para vocês, né, que foi tão assim, a análise foi tão forte que eles acabaram discutindo ali sobre isso e criaram um slam. Bom, aqui você pode ver o pessoal apresentando, né, todos os adolescentes e jovens junto com os adultos. E eu trouxe essa fala, que é bem curtinha, que é do grupo da Educação, Comércio e Emprego, só para vocês terem uma ideia do que eles falaram na hora dessa apresentação. Então, temos aqui, ó. Bom, boa tarde para todo mundo. Então, o nosso é sobre educação, comércio e emprego. Enquanto a gente andava pelo bairro, a gente pôde perceber prédios, escolas privadas e até mesmo a gente pôde ver algumas pessoas passeando. E não teve aqueles problemas que a gente costuma ter, quem mora em bairro periférico, que anda e não mexe no celular. Andar e, tipo, não se preocupar com o que pode acontecer com você enquanto você anda. A gente pode observar também as casas, os prédios e ter uma ideia de como essas pessoas vivem, o emprego que as pessoas têm, até mesmo os comércios que a gente observou e viu que não é a mesma coisa de quem mora na periferia. Não é aquela vibe de conversar com o dono do comércio ou conversar com quem está andando na rua. Então, o que a gente notou também sobre as escolas, a educação, foi sobre a segurança, os professores, a falta de professor, a falta até mesmo de interesse dos alunos, o que mais? Acho que só, foi isso, obrigada. Então, essa é uma fala que você nota que eles estão partindo da análise que eles fizeram no momento de imersão, a partir de tudo que eles viram, e chegam na sua realidade, né? Na sua vivência. Isso que a gente queria, que eles chegassem nessa percepção, né, das suas experiências, da sua realidade, para a gente discutir com eles, inclusive, o sofrimento ético que vai retratar essa vivência cotidiana das questões sociais dominantes em cada época, e que, especialmente, a dor que surge da situação social de ser tratado como inferior, subalterno, sem valor, enfim, esse sofrimento ético que se caracteriza por uma desigualdade social que não é só fruto de um determinado grupo, mas que toda a sociedade está envolvida, né, nessa questão. E como que a gente lida com isso, ao reconhecer que esse é, sim, um sofrimento ético-político. O que podemos fazer? Estou falando para vocês disso agora, porque logo depois dessa exposição dos cartazes, a gente apresentou para eles esse conceito, porque no nosso grupo também, no Colinas, eles estudam também os conceitos junto com a gente, para a gente pensar essa realidade.
Então, depois de fazer isso, né, de falar sobre esses conceitos, eles voltaram para as salas de movimento novamente, né, de um grupão para um grupinho, agora novamente em outros grupos, eles voltaram para as salas, a gente criou ali 2 círculos, um de frente para o outro, e eles teriam ali em pouco tempo que discutir como as características do bairro deles afetavam a vida ou mexia com eles, e eles fizeram isso primeiro em duplas, conversando ali com o pessoal na dupla. Eles, ao fazerem isso, tem alguns fatos bem interessantes que eles discutiram nesse momento ali, né? Eles puderam discutir sobre as diferenças de oportunidades, principalmente tem uma questão forte, né? Como a maioria do grupo, nós somos ali negros, então eles discutiram sobre se você é pobre e negro, né? E como que são essas oportunidades. Então, eles começaram a falar sobre essa questão de empatia e como eles poderiam passar isso à frente, mesmo que não afetasse quem não era afetado diretamente. Então, eles falaram sobre o desespero nesse momento, do que eles sentiram, né? Ao ter essa percepção de como que são esses diferentes arredores e como que é a vida, né, a vivência que eles conhecem, que tem muitos ali de desigualdades sociais, porque, inclusive, são bem de escolas da periferia, e isso foi, esse sentimento de desespero, de indignação, foi algo parte desse sofrimento ético-político, porque eles conseguiram se ver ali juntos nessa realidade e ver que eles não estavam sofrendo sozinhos, que eles não estavam sozinhos, que eles podiam, sim, trabalhar juntos como coletivos para, então, desenvolver outras formas de vida juntos, no coletivo. E assim que começou, né, todo esse nosso trabalho de se pensar esse coletivo. E quando isso aconteceu, a gente foi para uma outra parte, que é a de inserção, em que a gente traz aí propostas, atividades em que se crie, então, oportunidades para que os participantes se tornem agentes de transformações sociais, envolvidos na mudança, na realidade em que vivem, que eles possam propor, né, implementar ações transformadoras, concretas, através da análise, avaliação e construção de ações, e que vai recuperar e expandir, como a Fernanda trouxe, esse patrimônio de vivência, né, com essas múltiplas formas de sentir, pensar e agir. Então, nesse encontro aqui, a gente ainda está nesse início, o projeto ainda continua, então, neste semestre, a gente vai ver o que eles vão expandir, o que eles vão criar, o que eles vão implementar. Então, a gente ainda está nesse começo, mas aqui a gente já começa a notar algumas questões que eles se reuniram, então, nesse momento, para trabalhar essa força do coletivo. Então, cada grupo de escola se reuniu com suas escolas, com seu coletivo, para discutir o sofrimento central e o que vislumbravam como formas de agir e lidar com ele. Então, eles se reuniram e discutiram qual atividade poderia ser feita em suas escolas, com quais categorias, e esse foi o início, né, no nosso plano de gestão na cadeia criativa, em que ali nos workshops, nos encontros na PUC, eles começariam a pensar o que eles fariam na escola, né, que é esse movimento de não só ir lá na PUC porque é pesquisa, é legal, é divertido, mas voltar para a sua realidade e pensar o que podemos fazer aqui junto com quem não foi à PUC, né? Então, esse pessoal, inclusive, esse pessoal que vai à PUC, eles são considerados por nós ali no grupo como também formadores. Então, eles são alunos formadores, professores formadores que voltarão para suas escolas e formarão crítico colaborativamente também os seus coletivos para pensarem juntos o que eles podem fazer. Não é a gente que vai dizer, a gente trouxe maneiras, né, assim, formas de como a gente caminha para desenvolver uma pesquisa, para fazer uma avaliação, para fazer uma crítica, e a gente usa o brincar para isso, e eles se veem nisso, mas o que eles vão desenvolver na escola vai partir deles mesmo. Então, eles é que juntos, no coletivo, vão criar isso, não é a gente que vai dizer o que eles vão criar. Então, nesse momento, quando eles foram, por exemplo, apresentar o que eles discutiram lá no Colina,
todos fizeram performance para mostrar o que eles discutiram, para colocar. Então, aqui trouxe alguns retratos, você pode ver o pessoal atuando junto, com performance que eles fizeram ali em coisa de 10 minutos, para mostrar o que eles discutiram e o que seria aí um vislumbre do que eles poderiam fazer. Então, para a gente concluindo, eu ouvi vocês também, nesse projeto, né, tem algumas conclusões que eu coloco, e o grupo também tem colocado, né, que a gente está nesse processo de ser, de aprender, de não aprender, desaprender, desconhecer, fazendo, sabe? É um processo em que a gente vai descobrir aquilo que vai ser criado nesse processo, nesse envolvimento, nesse engajamento. Então, os participantes, eles têm um espaço em que eles podem repensar quem eles são, o que sabem, como pretendem atuar com os novos repertórios a que eles têm acesso. Eles também se envolvem nessas atividades do brincar, com o objetivo de mergulhar nessa realidade, discutindo as possibilidades teóricas para compreendê-la e criticá-la. E eles também estudam diferentes possibilidades para lidar com essas questões, né, nessa ecologia de saberes. E esse processo, então, leva também a uma construção inédita aí de novas possibilidades de atuação, que a gente entende como inédito viável, né, e a partir, assim, da brincadeira. Então, para finalizar, para vocês verem como é potente, eu trouxe esse slam, que foi criado por um dos coletivos, e eu não trouxe a garota declamando, tá? Então, eu vou declamar para vocês. Diz assim, ó: Becos da memória, realidade não apenas história. A ajuda do governo, sempre tão contraditória, nos expulsam e querem nos dar esmola? Destrói nossas casas para quê? Dar moradia e lazer para os ricos? Estou cansado disso. Preciso explanar esse descaso. Nas ruas da periferia só tem buraco, mas a gente pode esperar 10 anos. Quem não pode é quem mora na Leopoldina, sistema sem disciplina, desigualdade socioespacial, onde um lado habita superlotação nas favelas e no outro não tem sequer uma viela. Transporte público deixa na mão toda semana, fila de espera no SUS é aterrorizante e ainda temos que explicar que não somos assaltantes. Que bagulho frustrante! Mas a revolta toma conta de um dos nossos amigos que está cansado de ver os irmãos virar alvo de tiro. Se é um maloqueiro que está no toque do gatilho, aí fica facinho para você chamar ele de assassino. Sistema cheio dessa contradição. Não tem melhora no auxílio, muito menos na educação. Precisamos andar ocupados com a sobrevivência, até porque nossa segurança tem falta de eficiência. Vielas e becos, são milhares que morrem no gueto. A cultura é a gente que produz, nossa arte nos traduz. O Mauro de Oliveira manda um salve para a PUC e agradece a oportunidade. Somos todos intensidade nesse mar de ludicidade. Então, um salve, Mauro de Oliveira, um salve, Colina, e um salve a todos vocês. Assim eu termino esta apresentação. Vivi. Professora Viviane Carrijo, parabéns, parabéns pelo slam, parabéns pela palestra, parabéns por esse trabalho lindo que vocês têm feito. São Obrigada. Paulo é bem melhor, certamente, porque vocês estão lá. Estendo a você, ao seu grupo, a todo o grupo de pesquisa, a Fernanda Liberali, os nossos parabéns, recebam o nosso forte abraço e a nossa admiração, Vivi. Parabéns mesmo. Aqui de Goiás e de várias partes do Brasil, as pessoas que assistem a alguns telejornais que apresentam São Paulo como uma cidade extremamente violenta. Tem alguns telejornais, eu nem sei se ainda tem, eu não assisto jornal, mas estilo da Atena, né? Eu não assisto mais, mas eu me lembro que tinha um. É assim, uns telejornais que apresentam sangue, é sempre só sangue. Então,
são focados exclusivamente na criminalidade, né? E as pessoas não têm a menor noção desse lado bonito. Então, muito obrigada, Vivi, por ter trazido para a gente esse trabalho tão lindo que o Brincadas tem feito, que o Colina tem feito, todos os projetos em que vocês estão envolvidas tem realizado lá. Foi uma maravilha ouvir você, ouvir a Fernanda e poder ficar sabendo um pouquinho de tudo que vocês têm feito. Eu quero agora abrir para a gente interagir com o nosso público. Vocês que estão nos acompanhando aqui, muito obrigada por terem ficado conosco até agora. Nós temos alguns dos comentários aqui. Eu vou ler algumas dos comentários, né? E das perguntas que nos foram feitas. A professora Kátia Martins colocou parabéns ao Grupo GK, os organizadores do CEISG, evento grandioso nas possibilidades de aprendizagem e diálogos, assim como de encontro e afagos. Um grande abraço e obrigada. Abraço, querida professora Kátia. Nós agradecemos por todo o seu apoio também. A professora Rosana escreveu: parabeniza a comissão organizadora pelo evento, segundo o CEISC 2023, que evento grandioso, grande oportunidade de aprendizagem, parabéns a todos. O Gabriel Roque escreveu: taxar grandes fortunas pode ajudar a dar os primeiros passos em direção a uma igualdade maior. Sem dúvida, não é, Vivi? Numa tentativa, né, da busca dessa igualdade, né, em que pouquíssimos têm tanto, né, e tantos não têm nada. O taxar essas grandes fortunas pode ser realmente uma solução muito viável. Ele tem uma pergunta que eu vou fazer para você, então, Vivi, é do Gabriel também, é o seguinte: o que você acha das provas tradicionais do sistema de ensino? Acha que é um método avaliativo que pode ser substituído e melhorado? Ou a forma atual é mesmo a única que pode existir? Bom, me parece que retoricamente ele veio respondendo essa pergunta. A gente está aqui falando, né, sobre essa questão de ter diferentes, múltiplas vozes, de interculturalidade, principalmente aqui no Sul Global, que a gente está tentando pensar dentro do nosso contexto social contemporâneo, né, de luta contra as questões da desigualdade, do apagamento de diversas culturas que a gente tem na tradição escolar. Então, porque alguma coisa não está boa. Então, dizer que algo é algo único, nem digo que o que a gente faz também é único, que é a solução de tudo, né? Então, também não vou dizer, não vou achar que seja único essa questão das provas tradicionais como a gente tem. Entendo que a gente tem toda uma questão que já é construída, colonialmente construída, dessa visão eurocêntrica do que é uma prova, de como a gente deve aplicar essas provas, ter esse método de avaliação, e isso a gente já tem visto aí também várias pessoas que já começam nessa ideia de método processual de avaliação, de pensar, então, outras formas de avaliação. Então, acredito que é possível a gente ter várias formas de avaliação de acordo com aquilo que o contexto de sala de aula, o contexto da comunidade escolar vem exigindo, ou vem não exigindo, mas daquilo que emerge nesse contexto, daquilo que as pessoas possam vir a criar e a desenvolver juntas. Então, acabaria tendo um outro método ou outros vários métodos de avaliação. E eu estava, Viviane, essa questão da avaliação é algo tão sério e tão pouco. A gente estuda muito pouco, né, ainda a questão da avaliação, e a gente ainda é muito intuitivo, né, quanto ao que fazer. Acredito que
todas nós, professoras, né, todos os professores sempre ficam muito, mas muito em dúvida quanto à justiça, né, do que nós estamos fazendo. Eu estou agora, nesse momento, ministrando uma disciplina que é Literatura de Língua Inglesa 1. E aí, nesse exato momento, nós estamos encerrando um bimestre, a UFG não está de férias em julho, por conta da pandemia, a gente está irregular no nosso semestre, e esse bimestre que encerra agora, nós tivemos 18 notas para encerrar o primeiro bimestre, 18 fontes. Eu falei para os meninos, vocês passaram, you've been through hell nesse primeiro bimestre, porque são 18 no total. Mas aí nós tivemos uma que foi um ensaio que valia 2 pontos. Na verdade, valia muito, porque acho que foi o que valeu mais, né, na prova inteira. Na composição do 10 do primeiro bimestre, valia 2. Mas aí eu estava pensando, cá com meus botões, que era um S, um S que valia igual para todo mundo. Então, assim, como professora, eu ainda fiquei muito me questionando qual que é a justiça de um sistema assim? Eu tinha, inclusive, acho que eu estava muito em sintonia com o Gabriel, porque eu tinha escrito essa pergunta aqui para a gente conversar. Como é que nós poderíamos? A minha pergunta era exatamente essa, eu vou até colocar aqui no chat aqui para você ver. Eu tinha escrito como a universidade ou a escola pode conciliar as exigências acadêmicas com a compreensão das deficiências estudantis, né, advindas das vulnerabilidades nas avaliações. Então, eu tinha pensado nisso, levando em consideração essa questão da vulnerabilidade de discentes nossos, né, ou discentes nossas, e como isso impacta as avaliações, como é que nós, como instituição, nós podemos conciliar, nós podemos ser mais justos, mais justas, para conciliar a consideração dessas vulnerabilidades, porque eu considerar um aluno, uma aluna que não tem vulnerabilidade nenhuma, que vem de uma família tranquila, estável, que se alimenta bem, que dorme bem, que tem seu próprio quarto, que tem seu computador, né, que tem as condições para estudar tranquilamente. E aí eu avalio esse aluno da mesma forma que eu avalio um aluno, uma aluna que passa por condições extremas de vulnerabilidade. Eu estou sendo injusta. E como que eu posso fazer para agir dessa forma? Eu imagino que isso já tenha passado muito pela sua cabeça também e pela cabeça de nós todas, educadoras, né, educadores críticos. Quem é que você já pensou sobre isso, Vivi? Sim, como você disse também antes, eu também estou numa escola de elite, né? Então, entendo essas diferentes formas de vulnerabilidades, inclusive, que a gente teria, mesmo com uma pessoa que tem TUS, pensar, pode ter aí suas questões também, né? De ser vulnerável. Mas, enfim, o que eu acho que pensar nessa questão de justiça na hora da correção, realmente nos pega. Mas isso já aconteceu comigo e eu sempre fico pensando, então, que talvez a questão não esteja ali nesse momento meu de dar essa nota, mas vai estar no processo que eu fiz antes de chegar a isso, no processo que eu vivenciei com esse aluno, né? Na forma que a gente organiza essa sala de aula para propiciar que todos tenham as mesmas possibilidades, independente da vulnerabilidade social, mas que todos tenham essa mesma possibilidade de desenvolver, de se apropriar, de expandir repertórios. Então, considerar que atividades eu tenho desenvolvido nessa sala de aula para que quando chegue nessa avaliação, que também vai ser uma avaliação que vai partir desse processo
que eu quero dizer crítico, colaborativo, a partir das práticas sociais, culturais e históricas. Essa avaliação também vai refletir esse processo vivenciado em sala de aula. Então, não é só... É que a gente vê a avaliação, a problemática é que você tem um professor que avalia, você tem um aluno que é avaliado. Veja que são dicotomias. Mas se eu crio um contexto em que tanto eu quanto o aluno, né, naquela história antiga, tanto eu quanto o aluno aprende e ensina, tem esse ensino-aprendizagem imbricado numa relação que eu considero que é dialética, que é de envolvimento, que não é só minha responsabilidade, o aluno aprender, e não é só dele a responsabilidade de receber o que eu falo, enfim. Então, criar esse currículo colaborativo ali com a comunidade, né, a comunidade da minha sala de aula, né, desenvolver esse engajamento, nossa, daria ali, o aluno chegaria nessa, qualquer aluno, qualquer lugar, de qualquer lugar, poderia chegar nessa avaliação e ter esses resultados que o sistema tanto exige, né? Então, eu acho que mais do que a gente pensar nesse momento da avaliação, a gente pensar esse processo todo que vem desde antes de chegar a isso, esse processo burocrático que o ensino nos pede, nos exige. Excelente, Viviane. Nessa linha aqui, a Maria Cecília Camargo Magalhães disse que cada professor isoladamente, não, na verdade ela disse antes, ela começou falando antes, todavia a escola como comunidade colaborativa pode chegar a modos de agir a que não chegaria isoladamente, que cada professor isoladamente não chegaria. Eu penso que a discussão colaborativa é centralmente importante, como Fernanda e Vivi revelaram nessa apresentação. E a Suiane Silva, a Suiane lá do Tocantins, lá de Palmas, diz... ano passado, fizeram uma reunião na minha escola para unificar a forma de avaliar os nossos alunos. Felizmente, todos os professores foram contra modelos fechados, e cada professor avalia seus alunos, e de acordo com vários critérios. Ampliamos bastante as formas de avaliar nossos alunos que são de área rural, mas queriam que avaliássemos eles como alunos das escolas urbanas. E aí, aqui a gente tem um outro comentário, é da professora Kátia Martins. Ela disse o seguinte: eu não tenho pergunta. Não, Fernanda e Viviane, nós sempre aprendemos com vocês e os projetos desenvolvidos, né, na PUC Rio Comunidades, na PUC São Paulo, né? A esperança compartilhada na luta de resistência, resiliência e na participação das diferentes vozes é fantástica. Eu não tenho pergunta, mas tenho um desejo genuíno de que muitos e muitos educadores possam ser seduzidos pela consciência política engajada do trabalho de vocês. E o Gabriel escreveu de novo aqui, o Gabriel diz: eu tenho uma boa notícia sobre o ChatGPT e salas de aula. Meta, Microsoft e OpenAI assinaram um acordo com o governo americano para colocar marcas d'água, identificação digital, em conteúdos de inteligência artificial. Legal, legal, Gabriel. E a Maria Cecília diz, a avaliação é um processo, como a Vivi está apontando. Muito bem, gente. Muito obrigada pelo envolvimento aqui de vocês. A Simone disse, parabéns pelo evento, Tamara, professor Kleber, toda a comissão organizadora. Bom, a gente não tem mais pergunta lá no chat. Eu queria, então, aproveitar para fazer uma outra só aqui. Se não tiver mais outra, a gente encerra com essa, tá, Vivi? Você falou, Vivi, assim, você apresentou, para romper com a necropolítica, você apresentou, né, várias possibilidades, você apresentou o engajamento, o brincar, né? Vocês fazem um trabalho de profunda conscientização, um trabalho lindo, né? Vocês conscientizam esses adolescentes, esses alunos da realidade circundante deles, dos seus bairros, né? E você chamou muito bem a atenção para
para o fato de que é um processo de ser, né, de saber, de aprender, de desaprender, de não saber, e é um processo, são processos fazendo, né, de passar por tudo isso fazendo, com os novos repertórios, né, com o que vocês chamaram de inédito viável. Aí eu queria que você falasse assim, quais são os maiores desafios que vocês têm enfrentado? Porque para nós é uma inspiração muito grande esse trabalho que vocês têm feito, né? Assim, o que que é mais difícil para vocês fazer? Eu consigo já pensar em dois desafios que desde que eu estou no grupo do Digitmed, agora a gente é Brincada, Colina, eu tenho experienciado comigo mesmo, acho que alguns dos meus companheiros também, que enquanto professor, né, deixar esse lugar de centro, de autoridade nesses momentos, porque sempre um desafio ser crítico colaborativo com todo mundo, você se colocar nesse lugar em que você e o outro estão ali nessa mesma simetria, na mesma intenção de pensar essas propostas curriculares juntos. Então, não é a minha voz, por exemplo, enquanto professora, que é a que deve se fazer valer. Sabe? Pode acontecer das minhas ideias serem aceitas, mas digo assim, de não ser aceitas, mas serem contempladas, expandidas juntas, né? Então, esse processo, às vezes, de fazer uma pergunta, mesmo quando a gente está facilitando um pequeno grupo em que a gente tem que instigar mais as pessoas a falarem ali, principalmente os alunos que ficam acanhados pela presença dos professores, e às vezes a gente acaba falando demais, dando aula, e isso sempre é um desafio para a gente. Então, a gente em grupos, em duplas de facilitadores, a gente tem começado a pensar, a chamar a nossa própria atenção, de olha só, vamos ouvir mais o outro, vamos escutar mais aqui, olha, chama aquele ali que está em silêncio, então não dê aula, a gente fica se policiando. Esse é um desafio que vem da nossa tradição e da maneira que a gente foi formada na nossa graduação, e essa ideia de ser esse professor. Então, também é de romper com a ideia que o Freire já falava de uma educação bancária, que é o engajamento de todos, não só do professor, mas de todos envolvidos ali. E uma outra questão também é a questão do tempo. Esse é um grande desafio, porque a gente, na pandemia, a gente começou a desenvolver atividades online de 1 hora e meia, mas nós fazíamos atividades de 3 horas, 4 horas de duração. E o ano passado, em 2022, a gente também ia para as escolas e a gente não fazia ainda na PUC esses eventos, esses workshops. A gente ia para as escolas e lá a gente tinha 1 hora e meia. Então, tudo que esse processo de formação, né, de sair dessa questão da imersão para chegar nessa inserção, leva um tempo. E é também o desafio que a gente entende que existe no currículo escolar, que é essa contradição do tempo, do professor que quer, sim, fazer algo novo, diferente, quer engajar seus alunos, quer ter toda essa questão mais social, de diálogo com os saberes científicos e do cotidiano, mas que se esbarra nessa questão do tempo, daquilo que tem que ser dado, das aulas que tem 40 minutos, 50 minutos. Então, no decorrer dos nossos estudos, a gente tem escrito sobre isso, tentando entender as diferentes formas de superar essas contradições, né, que a gente tem, que já vem desde a educação mesmo, né, nesse sistema, que a gente tem tentado criar mecanismos de como superar essas contradições. Então, eu diria esses dois, assim, como os grandes desafios. Muito bem. Não são fáceis, né? Realmente são grandes desafios para nós todos, nós todos. E
Eu agradeço muito a você por pontuá-los, né? Vamos nessa luta aí. Professora Viviane Carrijo, muito obrigada por ter estado aqui conosco, por todas essas reflexões preciosas, por ter dedicado esse tempo para partilhar conosco esse trabalho tão bonito que vocês têm feito. Nós chegamos então ao fim da nossa palestra de encerramento. Vamos manter o ímpeto dessas discussões, vamos continuar os nossos esforços coletivos rumo a mudanças positivas, né? A um crescimento nas nossas respectivas áreas. Agradeço muito a você por ter enriquecido e fechado com chave de ouro o nosso congresso. E juntos nós podemos causar mesmo um impacto significativo, moldar um futuro mais inclusivo, mais justo, mais igualitário, né? Mais uma vez, a nossa gratidão a vocês, todas, todos que estiveram conosco aqui até agora. Obrigada por sua dedicação nesses 2 dias de congresso. Nós aguardamos ansiosamente futuras oportunidades de colaborar, de aprender umas com as outras, uns com os outros. E eu convido agora, então, o presidente, a presidenta da nossa comissão organizadora, professora Tamara da Rosa, professor Kleber Aparecido da Silva, para fazer o nosso encerramento oficial. Tá bem, muito obrigada, obrigado, Vivi, obrigado, Neuda. A palavra que define esse nosso evento, que foi planejado há muito tempo, né? E hoje está chegando ao final, é a alegria. E a alegria que eu até vou ler aqui é a alegria que está em Pedagogia do Oprimido. A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo de busca. E ensinar e aprender não podem dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Paulo Freire colocava já. Então, é nesse sentido de alegria, de procura, dentro da boniteza, dentro da alegria, que a gente está tentando dialogar sobre ensinar e aprender de acordo com a epistemologia do Sul Global. Eu só tenho a agradecer a todos vocês por acreditarem no nosso evento, por nos apoiarem e, com certeza, tem muitos frutos que daqui sairão. Moveu, a gente está num movimento, num processo, e acredito que várias falas aqui vão ecoar em nossas mentes, que é o que a gente pensava. Não é um colóquio para a gente apenas apresentar trabalho, mas é para a gente ouvir, escutar e ser escutado também. Então, gratidão a todos e gratidão ao professor Kleber por oportunizar que eu organizasse esse evento. Agradeço muito, viu, suas palavras muito gentis, viu, Tamara, pela essas palavras que você disse agora. Eu queria externar em público, né, minha admiração pela pessoa, pela profissional que você é. Foi um prazer trabalhar contigo, né, na idealização, na materialização desse evento. Tamara investiu dezenas de horas durante esses últimos meses, né, Tamara, na materialização desse evento. E certamente eu acho que você contribuiu muito, viu, Tamara, para que nós possamos, né, Neuda, crescer de uma forma acadêmica, amadurecer nossos projetos, estabelecer parcerias e assim por diante. Eu queria agradecer muito também à Universidade de Brasília por ter nos dado a oportunidade de ter os intérpretes em Libras, para que esse evento pudesse ser acessível. Queria agradecer os colegas, tanto do Brasil quanto fora do Brasil, que estiveram presentes nesse evento. E agradecer também o nosso grupo de pesquisa, o GECAL, o grupo de estudos críticos e avançados em linguagem, que Neuda, Tamara e eu fazemos parte, que é coordenado por mim e pela professora Paula Kobus, que eu queria também agradecer muitíssimo a oportunidade de trabalhar com Paula. Eu não vou nominalizar aqui, mas tiveram várias pessoas, né, a Tamara, que ajudaram fortemente. Então, no nome de Paula Cobucci e no nome de Tamara, eu queria saudar de uma forma muito carinhosa todos os colegas que contribuíram para a materialização desse evento. Né? O segundo evento, né, o segundo colóquio de educação internacional. Daqui 2 anos, a gente pretende fazer um terceiro evento, e aí nós vamos contar com a participação de vocês. Agradeço também a belíssima apresentação agora, de encerramento, da minha querida amiga Fernanda Liberali, juntamente com Viviane Carrijo. Eu acho que contribuiu muito para a gente repensar
por meio de brincadeiras, como construir uma identidade e um protagonismo em todos os sentidos. Então, eu queria saudar de uma forma muito carinhosa todos que estão aqui presentes e de uma forma muito especial a Tamara por ter auxiliado de uma forma muito competente a matrização desse evento. Eu acho que Tamara, você é um presente na minha vida, né? Eu acho que esse presente eu quero levar para sempre e ter você como amiga e como parceira é realmente um privilégio. Eu queria agradecer muitíssimo em público essa oportunidade. Vou passar a palavra à Neuda para fazer as suas colocações finais, então. Eu agradeço também no nome da Neuda a todos os colegas que mediaram as mesas redondas, né? Acho que foi muito interessante. Estamos exaustos, né? Mas estamos motivados. Eu acho que a fala de todos os colegas nos inspiraram a continuar contribuindo para a transformação social. Muito obrigado, Neuda. Muito obrigado, Tamara. Muito bem, então, para todos vocês que partilharam conosco as suas pesquisas, os seus estudos, o nosso sincero obrigada, nossa gratidão por todo o tempo que vocês dedicaram, por todos os esforços envidados para estar conosco, de onde quer que vocês estiveram, de todas as partes do planeta, né? Nós tivemos representações aqui, nossa grande gratidão a vocês, em nome do GECAL e de todos os grupos que aqui foram representados. Nosso sincero obrigado, nossa obrigada a vocês. Gente, foi uma alegria muito grande, momento de aprendizado muito intenso. Estamos, assim, exaustos, mas muito felizes. Então, sintam-se muito abraçados e abraçadas. E Gratidão. agradecer também a Ava, né? A gente esqueceu aqui de fazer um agradecimento especial à Ava, na figura da Érica, que é uma parceira, né, Neuda? Desde O Júlio, 2013. Desde Carlos, Érica, 2000, tiver Júlio, aí, abre a Carlos. câmera, né, Érica, para o pessoal ver quem está no plano de fundo aí ajudando. tem A gente agradece vocês, muito essa tem oportunidade também. A gente agradece Érica, muito essa Carlos, oportunidade de Júlio. trabalhar com eles, né? Desde 2013 a gente já tem feito iniciativas, né? Então, eu queria agradecer também a Ava Eventos, que tem nos auxiliado na materialização desses eventos também virtuais. Agradeço muitíssimo também. Eu acho que a gente termina com a frase que eu comecei. É junto dos bons que a gente fica melhor, né? Guimarães Rosa. Eu acho que iniciamos e finalizamos com essa frase. Obrigada, Érica. A Érica, assim, incansavelmente, a gente tem trabalhado e todos os eventos, juntamente com a equipe AVA, tem sido um sucesso. Gratidão, gratidão, gratidão. Nós que agradecemos, professora Tamara, professor Kleber, por essa parceria aí. E parabéns pela comissão organizadora e todos os envolvidos. Como sempre, um belíssimo evento. Só temos a agradecer. Eu agradeço, viu, Érica? Fico até com a voz embargada de falar de Érica, porque a Érica é uma pessoa que tem um carinho muito grande, né, pela pessoa, pela competência dela. E hoje, né, nós somos 2023, está celebrando 10 anos já de parcerias, né? E já são mais de 10 eventos que nós já fizemos internacionais, né, Érica? Então, eu queria agradecer muitíssimo essa oportunidade e agora ter a Ava como parceira também é um privilégio para nós. Agradecemos muitíssimo. Quem está com Érica é o Carlos ou é o Júlio, Érica? Carlos. É o É o Carlos. Carlos. É o Obrigada, Carlos. É o Carlos. Carlos. O Júlio Muito também. obrigado, viu, Carlos? E o Obrigada a Júlio também. Muito todos. obrigado. Júlio, obrigada. Muito obrigado. Hashtag Esperançar. Tchau, pessoal. Tchau, Até gente. mais, Boa gente. noite. Boa noite. Boa Tchau, boa noite. noite. Obrigado por tudo, gente. Foi um prazer. Obrigado, Vivi. Prazer.